Tivemos o privilégio de assistir ao vivo esse momento histórico do Papa Francisco I, não é? E na hora que assim nós nos levantamos, né, para receber a bênção dele, rezar pelo Papa Bento XVI, e quando tivemos a chance de poder, com a permissão de vocês, fazer os comentários, né, que a gente foi fazendo aqui na sala, queria ainda escutar os outros que tinham cumprimentado o Papa, né? Nós, Frei, eu comecei a interromper o comentário da jornalista da Globo para contar algumas histórias suas também, a respeito do que nós vivemos pessoalmente como Fazenda e Família da Esperança, não é? E aí, na hora que ele fez, então, a saudação, né, achei tão bonito que ele se apresentou como um pai mesmo para nós, né? Pedindo para que, nesse caminho novo que vamos percorrer agora, nós pudéssemos viver, ela traduziu como irmandade, né? Ele falou fratelança, ou seja, fraternidade entre nós. Se ele pudesse estar aqui presente nessa experiência que estamos fazendo hoje, porque se eu penso assim, em 1990, quando éramos poucos e a Lúcia e Iraci estavam com as meninas, e eu estava com o Sérgio, com o Ferdi, na fazenda aqui, nas Pedrinhas, existia só Maranhão, não é? Estava prestes a começar Sergipe, e nesse período, então, o Ferdi e o Sérgio decidiram o seu caminho para deixar a fazenda, mas continuar essa vida na vocação que eles encontraram, né? E já tinham chegado aqui o Anderson e o Luiz de Lagarto, que é o padre Anderson, o padre Luiz, bem magrinho, não estão como são agora, né? E o César também estava chegando, César, né? Já numa condição bastante difícil, porque ele tinha recém começado a vida dele na cadeira de rodas, né? Feridas enormes atrás, né? Por causa como vocês conhecem da história, da leucemia, ainda querendo saber o que Deus pensava para a vida dele. O Frei tinha visitado o César lá em Campo Grande, né, onde a Marcela me contou, foi visitar ele agora lá. Ele ainda não entendendo o que Deus queria dele, depressivo, né? E nessa situação, ainda o Frei se perguntando, o Sérgio e o Ferdi foram embora, e agora estava só eu e o Frei, mais a Lúcia Iraci. Quem mais vai levar para frente essa experiência? Que era só 3 fazendas, né? A fazenda masculina daqui, a feminina e a de Coroatá, né? E aí a gente deu o passo de fé, né, de continuar acreditando que Deus tinha um plano e nós não sabemos o que era, e muito menos que ia nascer uma família. Agora vocês imaginam, a gente que teve assim a graça de estar nessa história no 1990, assistir vocês aqui nessa sala, né? Por que você está sentado nessa cadeira, né? Por que agora você está aqui, né, olhando e escutando o Frei falar, a Iraci, agora eu, daqui a pouco vem um, conta a sua experiência, vem outro, faz a comunhão, né? Em 1990, onde é que você estava, irmão? Em 1990, onde é que você estava, minha irmã? Né? Onde você estava, Walter? Cada um pode se perguntar, né? Angelúcia nem estava aqui, né, Angelúcia? Talvez alguns, não sei se tinham nascido ainda em 1990. Nem tinha nascido, filha. Você também não, né? Então, eu faço um pouco essa introdução, né? O irmão de João Paulo, então, estava nos planos de Deus, né? Mas você não tinha nascido também. Então, alguns, né? O Maninho quis olhar para baixo, né? O Nelson olhou para mim, mas
Alguns nem podiam imaginar que poderiam estar nesse momento aqui agora, né? Então, o dia de hoje, até domingo, é justamente para a gente tomando consciência do que é que Deus tem reservado para nós, né? Você vê, nós estamos aqui na sala, somos praticamente 80, né? E com a chegada de vocês, praticamente completamos esse número, 80, né? Valberto, né? O Rivalberto. E não deu nem tempo ainda de eu dar um abraço em todos, né? Antigamente eu sofria com isso, né? Vamos chegar lá, até domingo, se não der para conversar, pelo menos um abraço, né? Eu gostaria de, eu, Frei, poder conversar com todos. Não é mais possível conseguir, né, conversar com todos, ter uma conversa mesmo, com calma, né? Eu dizia, antigamente eu sofria com isso, né? Mas agora, com o passar do tempo, eu fui entendendo que se uma obra é de Deus e não dos homens, né, deveria acontecer que a gente não consegue mais conversar com todos. Concordam comigo? Eu gostaria de poder, assim, com cada um, alguns pediram para conversar, a gente já, na medida do possível, né, eu estava conversando agora com o Wesley, né? Mas aí as irmãs lá na casa começaram a gritar, né? Fumaça branca, fumaça branca, fumaça... Aí nós fomos lá, né, Wesley? Tivemos que subir lá, as irmãs interrompeu a nossa conversa, né? Mas vamos continuar, está prometido, viu? Então, outros pediram para conversar. Não sei se vai dar para conversar com todos, né? Isso já faz parte do tema que nós vamos aprofundar aqui agora, né? Que é a realidade da convivência. Da convivência, o que nos atraiu aqui. Foi pedido para eu falar agora do tripé da fazenda, né? Que a gente sempre pensa que é na fazenda para os meninos. Mas nos estatutos nós colocamos também que para nós, membros da família da esperança, se em primeiro lugar eu não viver a convivência, não viver o trabalho, né, e a espiritualidade, não vou saber como passar isso para os meninos e para as meninas, né? Então, agora o Frei, eu, a Lúcia e a Si, na medida do possível, a gente quer ficar o máximo de tempo com vocês. Já ficamos tanto tempo, muitas vezes longe, né? Esses 4 dias, vamos ver quanto que Deus permite que a gente possa viver juntos, né? Vocês chegaram agora lá de Tocantins, né? A gente se encontrou quantos minutos, Rivalberto e Pokémon, ou Valdinei? Né? Quantos minutos... Conta aqui para nós, quantos minutos a gente pôde se encontrar quando a gente chegou em Palmas? Contado de relógio. 40 minutos. E se for contar quanto deu tempo de falar, sem chance, né? Porque a gente chegou em Palmas 2h da manhã e depois tínhamos que pegar um aviãozinho para ir para Tucumã, para a fazenda que é mais próxima de Palmas, né? Um empresário chegou e nos pegou com o aviãozinho dele, como o Frei contou, e levou para lá. Aí fizeram questão de, vamos pelo menos passar para visitar a Gabi e as meninas, lá na fazenda feminina, porque o Frei não tinha conhecido a casa depois que ela foi reformada, né? Aí nós chegamos lá, felizes, porque podíamos visitar as meninas, né? Cumprimentar todas as voluntárias, né? Eu já tinha estado lá em julho, né, do ano passado, e foi só de cumprimentar, dizer algumas palavrinhas, um abraço em todos, né? E tivemos aqui embora, né? Nós não podemos mais fazer o que a gente quer, né? Eu me lembro que quando no início eu tinha a graça e o privilégio de viver dentro de uma fazenda e sem sair dela nos primeiros 8 anos. Nos primeiros 5 anos eu fiquei trancado no centro. De 1983 até 1987, eu não saía do centro. Ficava lá. Só às vezes para vir aqui para as Pedrinhas, né? Quando cresceu daqui, passou aqui para as Pedrinhas. E aí houve então o nascimento da Fazenda do Maranhão. Aí eu fui com um grupo para abrir a Fazenda do Maranhão. Foi a primeira vez que eu saí do centro,
Vocês conhecem a história. Aí o papai ficou no meu lugar, porque nós éramos poucos voluntários, né? Depois que eu fiquei 2 meses lá, fiquei tão contente lá que não queria mais ir embora do Maranhão. Foi preciso o Frei me buscar lá no Maranhão para vir voltar aqui para o centro. Foi muito lindo. Lá na Mata do Ar, onde a gente ficou, né? Quem passou no Maranhão, né? Não tinha aquela casa bonita, a gente viveu naquela casinha lá de pau a pique, construímos lá, né, a primeira casa, enfim. Os 2 primeiros meses foram dias maravilhosos. Mas aí tinha que voltar e começou a primeira experiência de nós deixarmos aqui Guaratinguetá, que foi a experiência que vocês fizeram vindo aqui para esse encontro, né? Deixar que os voluntários, a diretoria, os ex assumem a fazenda, né? E foi a primeira experiência de a gente permitir que Deus fizesse nascer os primeiros líderes. Eu não podia imaginar que um dos primeiros líderes seria o próprio meu pai, porque ele acabou encontrando a vocação dele depois que ele ficou no meu lugar lá no centro, e depois, a partir daí, encontrou o seu caminho com os aidéticos. Vocês conhecem a história, né? Então, mas mesmo estando lá, também eu tive que deixar lá os maninhos, que era o Valmório e a primeira turma, para assumir a fazenda como jovens que tinham acabado de terminar a recuperação. E desde a primeira fazenda, até hoje se repete essa história. Ou seja, a gente acredita que a convivência, ela se realiza no ato de a gente ficar, mas também no momento que a gente viu junto, no ato de sair, né? Por isso vocês nos ajudem a entender que aqueles irmãos e irmãs que não puderam vir para esse encontro, porque estavam só, questione os vossos regionais, e vocês mesmos se questionem se vocês se preocuparam com os vossos irmãos do seu regional, por que ele não está aqui presente nesse encontro. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tem meninas e meninos que deveriam estar nesse encontro aqui, não estão, porque não tinham gente para substituir. E aí eu pergunto, estamos vivendo de verdade a fraternidade e o cuidado, a preocupação uns com os outros, de tal maneira que você veio para encontro, mas você se preocupou com a sua irmã da outra fazenda, para ela estar presente aqui, aquela que está em discernimento. Não estou falando daqueles que já estão com o seu estado de vida definido, que para eles tem um outro encontro, entendeu? Mas eu estou sabendo que alguns não puderam vir, né? E aí precisa no regional se organizar, seja lá do pessoal da Argentina, do regional lá de língua espanhola, como dos outros, e se perguntar, né? Eu fiz a minha parte para que todos os meus irmãos pudessem estar aqui presentes, né? Faltou alguma coisa? Ou, por exemplo, você que é responsável da sua fazenda e deixou um que deveria estar presente aqui nesse encontro e não está porque não tinha outro. Então, a nossa convivência precisa chegar num ponto que, quando é para a gente sair, para que Deus possa ocupar o lugar seu através de voluntários do seu regional, de voluntários da sua cidade lá, através de uma ex ou de um ex, é preciso chamar esses para substituir vocês para poder participar. Porque se isso não acontece, quem é o responsável da fazenda, quem é a responsável da fazenda é você. Não Jesus no meio. Está dando para entender? Porque um dos primeiros itens que o Frei explicou aqui para nós, mas que está aqui no Estatuto da Convivência, é que o responsável, a madrinha e o padrinho que vive com Jesus no meio, ele também é capaz de, num momento como esse aqui agora, ele pode sair e vir com tranquilidade para cá, né? E não se preocupa se é uma ex, um ex, uma mãe, um pai, alguém do GEV, alguém da diretoria. Olha quantas pessoas você pode pescar para que possa vir participar da reunião, do nosso encontro aqui. Eu queria colocar isso para plantar no coração de vocês uma semente, que vocês nos ajudem como responsável, porque eu e o Frei estamos sabendo aqui nesse encontro, a Iraci, né, a Angelúcia,
porque alguns não puderam vir. Aí foi dito assim, não, mas eu vi junto com a minha regional. Questiono, porque a regional, né, depois a Angelus pode me corrigir se eu falar uma coisa errada, né? Mas eu vi junto com a minha regional, eu vi junto com o meu regional. Mas se esse encontro do discernimento, não é, foi visto no conselho, com Jesus no meio, que nós teríamos uma data, a única no ano, para todos aqueles que estão em discernimento, poderia ser permitido que alguém que está sozinho na fazenda não possa participar porque não tem ninguém para substituir? Está correto isso? Não. Não. E o fato de nós estarmos aqui com 80 pessoas nessa sala, vem de onde? Dessa experiência que nós decidimos de viver com Jesus no meio. E se Ele é o responsável, Ele permite que a gente saia do centro. E que outra pessoa assuma, mesmo que você acha que talvez não vai ter a capacidade que você tem para poder coordenar a fazenda no período que você está ausente. Porque a ausência sua para participar a ausência sua da fazenda deve ser sempre vista com Jesus no meio. Ora, foi visto com Jesus no meio que todos que estão em discernimento viessem para esse encontro. Certo? E se você deixou algum companheiro seu, você como responsável da fazenda, porque agora eu não tenho presente na minha cabeça, impossível, graças a Deus. Né? Todos os que estão em discernimento. Tem aqui, quem é responsável, último responsável da fazenda, levanta a mão. Lá bem alto. Nós temos uns 11 aqui. Né? Agora, se na sua fazenda você deixou uma que deveria, ou um que deveria estar presente aqui nesse encontro, como foi dito, né? Lá em Tocantins eu estou sabendo. Não é? Eu perguntei para o responsável, mas fulano não vem? Não, se ele vem, quem vai ficar na fazenda? Ora, ele está perdendo a graça desse encontro. Não vou citar nomes, né? É para depois lá, a Pokémon, você com os seus irmãos lá, refletem. Olha, o Nelson, né, lembrou que se o Maninho não pôde participar, alguma coisa está errado. Cadê o Jeff? Cadê a diretoria? Entendeu? Ele está perdendo, eu não sei quando ele vai ter a oportunidade. Aí o que acontece? Porque nós estamos falando do tema convivência. Para nós, agora não é para os meninos. Porque os meninos e as meninas em recuperação têm através de vocês, eles estão fazendo a convivência deles, né? Na casa e tudo. Agora é convivência para os membros da família da esperança. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria que vocês, assim, nós juntos nos ajudássemos. Porque se eu tivesse tempo, sem dúvida, eu faria todo o esforço para acionar a Esther, todos os regionais, e dizer, não está permitido, não está autorizado que alguém que é membro de discernimento não participe desse encontro. Mas Nelson, não tem quem substituir. Quem vai substituir? Eu pergunto para vocês, tem ou não tem? Deveria ter. Alguma coisa está faltando, né? Que precisa melhorar em relação ao GEV, em relação à diretoria, em relação a coisa. Uma outra questão que, dentro desse tema da convivência, eu gostaria de dividir com vocês, é a questão do diálogo, da conversa. Né? Muitas vezes, quando o Frei e eu vamos fazendo as visitas nas fazendas, e, se Deus quiser, nós estamos preparando o caminho de a gente deixar a presidência. Né? Vamos já se preparando. Nós, já antes do Papa renunciar, já conversamos no conselho que nós vamos renunciar à presidência. Né? Por quê? Porque, segundo aquilo que o Frei já explicou no último conselho, né? Já falamos sobre isso, né, Frei? Bom, mas talvez por causa da influência do Papa, né? E da unidade que vocês estão fazendo, né? Então, bom, mas na presidência a gente já conversou, né? Que nós estamos preparando o caminho de não deixar a presidência quando a gente tiver 70 e poucos anos de idade, entendeu? A gente quer preparar uma presidência, não sei se vai ser daqui nos próximos 5 anos, né? Mas que venha já fazer a experiência da presidência para que nós
saiamos do centro e a gente possa continuar a fazer o que a gente faz agora. A gente vai nas fazendas, entendeu? Não é porque a gente não tem o poder na mão que nós não podemos continuar doando aquilo que Deus deu gratuitamente de presente para nós, entendeu? Como o carisma da esperança, como aqueles que viram tudo começar. Então a gente teria mais disponibilidade para fazer o que nós estamos fazendo agora, e não se preocupar tanto com a disciplina de toda a obra, entendeu? Mas se preocupar em, por exemplo, fazer o que esses dias, numa visita nossa, nós fizemos. Não vou dizer qual é a fazenda para não, né, para não causar constrangimento. Mas nós chegamos numa fazenda, numa das nossas viagens, e aí o responsável e o padrinho estavam em pé de confusão. Não vou dizer pé de guerra porque fica feio, né? Mas não estavam se conversando. E esse padrinho já tinha sinalizado que queria voltar para casa. Já tinha falado, aí veio conversar comigo. Ele já tinha uma vez saído da fazenda da cabeça própria. E depois acabou voltando porque ele viu que tomou uma decisão sozinho, por uma dificuldade de relacionamento com os seus irmãos de fazenda. Mas tá bom, ele aprendeu a lição, que é preciso ver com Jesus no meio, mesmo que você sente que não dá mais. Tem momentos que acontecem na fazenda que a conversa não dá mais, não consegue mais conversar, né? Espero que não esteja acontecendo com ninguém aqui. Está todo mundo bem conversado e conversando bem com seus diretorias, com seus responsáveis, né? Espero. Se não, vamos ajudar aqui nesse encontro. Então aí, quando eu comecei a conversar com ele, aí depois eu conversei com o Frei e disse: Frei, me libera de outras responsabilidades, porque eu sinto que nós temos que fazer a nossa tarefa agora, porque não está mais havendo possibilidade dos dois se entenderem. Então aí o Frei me liberou e fizemos um encontro entre nós, o responsável, o padrinho. E a única coisa que eu fiz foi fazer com que o padrinho pudesse dizer tudo para o responsável e o responsável pudesse dizer tudo, porque não tinha mais canal de conversa. A conversa, o julgamento que existia no padrinho em relação ao responsável era tão grande que ele não tinha mais possibilidades de, não se sentia mais livre de poder dizer tudo aquilo que ele tinha de julgamento em relação ao padrinho. Por consequência, o padrinho, o responsável, nem sabia aquilo que o padrinho pensava dele, porque não estavam conversando. Estava caminhando assim, entendeu? Então, o que aconteceu? O padrinho pôde dizer tudo, o responsável pôde escutar, depois o responsável pôde também pedir perdão, também pôde dizer algumas coisas que ele observava no padrinho. Depois nós saímos todo mundo abraçado, feliz da vida, ele mudou de ideia, assumimos o pacto de novo, tudo normal, tudo voltou ao normal. E aqui a gente pôde ver que quando chega um momento que já passou muitas noites em que o sol se pôs sobre a raiva de vocês, e vocês não conseguiram mais conversar, e não é só com aqueles que estão vivendo com você dentro da fazenda. Aqui entra também a questão das diretorias. É onde tem muitos pontos de tensão e de conflito na nossa família. Porque no estatuto, tanto da Fazenda da Esperança, tem o estatuto da Obra Social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança. Nós colocamos que os membros da diretoria devem ser membros da família da Esperança. Nós estamos fazendo esse esforço de que as diretorias sejam homens e mulheres, em geral, de fora das fazendas, que sintam o chamado para viverem esse carisma da família da Esperança, como voluntários da Esperança, porque eles não podem viver dentro da fazenda. Né? E a gente já explicou em vários encontros nossos que eles representam para vocês, né, o pai numa família, enquanto que vocês que moram dentro da fazenda é a figura da mãe. Então, quando o pai e a mãe não estão unidos, como é que pode uma fazenda ir para frente? Quando o pai e a mãe não conversam numa família, os filhos ficam completamente desorientados. E, em geral, as tensões começam a acontecer e Jesus no meio falta nas fazendas. E por isso os frutos não acontecem, como o Frei explicou hoje de manhã, não acontece
as fazendas não enchem, ou então há muita evasão, ou a economia não vai bem. O Frei explicou, porque falta de Jesus no meio. Agora aqui, no tema da convivência, eu estou entrando bem, esmiuçando mais o que acontece na prática. Não existe o diálogo entre a mãe, que são vocês, todos que estão vivendo na fazenda, e o pai, que são as diretorias. E o diálogo começa a ficar complicado quando existe esse fato de não aceitar que a diretoria, que muitas vezes, não é? Mas Nelson, eles não vivem dentro da fazenda, e às vezes eles nem aparecem, às vezes vem uma vez por mês, ou às vezes vem só quando vocês estão, não é? Ou, mesmo que estão presentes, são intrometidos demais, começa a entrar até nas questões da disciplina das meninas, da disciplina dos meninos. Eles não têm uma outra tarefa? E aqui vem aquilo que a gente vivia desde o princípio. Aqui, o Frei viveu durante 9 anos na paróquia. Ali, a Lúcia, Iraci e eu vivíamos dentro da fazenda. Já pensou se a gente se comportasse com o Frei, como a gente vê que muitos às vezes se comportam dentro das fazendas dizendo: mas o que a diretoria tem que apitar aqui dentro da fazenda, sendo que eles não convivem com as meninas e os meninos? Já pensou se a gente dissesse isso para o Frei? O Frei só podia vir uma vez por semana na fazenda. E quantas vezes acontecia de menino que a gente aprontava e tudo, mandava embora, eles batiam lá na porta do Frei na paróquia, né? Chorava no ouvido do Frei, o Frei mandava de volta. Eu ficava bravo com o Frei, né? Até a gente aprender, compreender que era para a gente tomar as decisões com Jesus no meio, que é lógico que existe esse elemento manipulador dos meninos e das meninas, que hoje vocês não têm mais, né? Aliás, vou fazer uma enquete aqui, rapidinho. Então, estamos em 80 aqui na sala. Quantos que são aqui ex? Levanta a mão. Olha aí, ó. Agora, quem não é ex? Olha, a grande maioria são ex, né? Que Deus chamou para essa obra, para levar essa obra para frente, né? Então, né, tem aquela fama de que o dependente químico é manipulador, né? Mas nós também somos quem não foi dependente químico, porque faz parte do pecado da nossa carne, né? Que a gente manipula a verdade. Enfim, nós estamos aprendendo a não ser mais. Mas enfim, o menino e a menina, enquanto estão no processo de recuperação, tem aquele comportamento de manipular a realidade, de fazer aquelas coisas que todos nós sabemos, né? E aí, se nós não temos essa consciência da importância da convivência entre nós, que se traduz numa frase só, ter Jesus no meio, e que isso se realiza, não tem jeito de não se realizar com não só os companheiros seus que vivem na fazenda, mas também com a diretoria, entendeu? Os meninos e as meninas vão continuar dançando na nossa cabeça, porque vão aproveitar da desunidade que existe entre nós para não terem a luz, primeiro para a vida deles, e para piorar, né, fazer confuso mais ainda a falta de luz que nós temos entre nós, né? Então, como nós gostaríamos que vocês saíssem desse encontro, né, convictos, né, de que eu não vou levar essa fazenda onde eu estou morando para frente, se eu não tiver a plena unidade, comunhão com aqueles que estão vivendo comigo e com a diretoria. Seja ela quem for, até pode ser uma diretoria que nunca viveu numa fazenda, nunca botou os pés em Guaratinguetá, como muitas vezes tem a tentação de dizer, né? Mas Nelson, eles não entendem nada de fazenda, eles vêm às vezes com algumas ideias que você nem faz ideia. Às vezes eles vêm com proposta que não tem nada a ver com a fazenda. Mas muitas vezes, nós sabemos qual é o caminho. Alguns dizem assim: Nelson, como por exemplo tem as regras da cesta, a regra da visita, a regra de não sei o quê, regra, tudo isso. Vocês vão implementar tudo isso. Mas por amor à unidade, por amor a Jesus no meio, em algumas ocasiões é preciso perder. Depois a gente ganha. Não bater tanto de frente.
Depois, escutar primeiro, não ser aferrado demais a tudo aquilo que você aprendeu no seu tempo de recuperação, ou no seu tempo de escola de comunhão, ou no seu... Entendeu? Porque, acima de toda a regra, nós aprendemos na fazenda, e se alguém ainda não se recorda ou não ouviu, que acima de toda a lei, de toda a regra, né, está o amor entre nós, Jesus no meio. Entendeu? E é lógico que as diretorias, muitas vezes, não têm conhecimento disso, mas quem vai ensiná-los? Vocês, que precisam com eles fazer esse caminho, que às vezes pode demorar 3 anos. 3 anos. Eu vou citar um que não está presente aqui nesse encontro, que deveria estar, mas que era impossível realmente, foi visto junto realmente com a presidência, que não podia estar, é o Mário da Colômbia, né? Que é o nosso querido irmão do Paraguai, que é responsável lá na Colômbia, né? Ele, quando chegou lá, ele sofreu uma rejeição por parte da diretoria local e da sociedade local, porque eles achavam que quem tinha que ser responsável daquela fazenda é o padre Vinícius, que fez a missão. Eles acharam um absurdo que um jovem que tinha terminado a recuperação, com uma cara de menino, que é a cara que o Mário tem, ia ser o responsável da fazenda. Então, além dele sofrer aquela rejeição humana, não é? Ele teve que assumir uma diretoria que era super exigente. O Frei Hans participou de uma reunião onde toda a diretoria bombardeou na frente do Frei o Mário, que o Frei pensou assim, ele vai embora, ele vai voltar para casa, né? E o Mário conquistou um por um, sozinho. Porque ele compreendeu que acima de ele ser valorizado, eles não me valorizam, eles acham que eu sou, né? Ele não se deixou abater pelo fato de ele ter sido um ex-dependente, que ele não tem preparação, que ele não tem formação, enfim, todas aquelas coisas que, em geral, uma pessoa de fora, quando olha para você, pode dizer, né? E foi conquistando o espaço dele, e foi construindo Jesus no meio, até o ponto que ele encontrou a vocação dele, inclusive para a vida consagrada, né, para fazer os votos, justamente nessa situação, né? Então, nesse tema da convivência, eu queria ressaltar esses 2 elementos que vocês pudessem guardar no coração de vocês, né? O segundo ponto, né, que nós podíamos aprofundar é a questão do trabalho. Para os meninos, para as meninas, está claro. Se eles não trabalharem, não podem ficar na fazenda, né, enfim. Agora, o trabalho em relação a nós, como membros da família da Esperança, né? O primeiro ponto com todas as responsabilidades que vocês têm, em relação a construir unidade com a diretoria, construir unidade entre si e tal, mas a gente sabe que todos os padrinhos e madrinhas ou responsáveis de fazenda que conseguem o máximo possível, além de conviver junto com os meninos e as meninas, trabalhar junto, tem muito mais os meninos e as meninas na mãos do que aqueles que não fazem isso, né? Então, nunca é demais a gente repetir esse ponto, né? Porque a gente tem observado, né, e chega até nós, né, as reclamações, né, as críticas das diretorias, né, ou até dos próprios companheiros e companheiras de vocês, de que o mania é responsável, ou fica muito na internet, ou sai muito para a rua, ou fica muito fazendo trabalho fora, enfim. Feliz a fazenda, feliz a diretoria, feliz os meninos, felizes as meninas, né, que tem um responsável que dá tempo para trabalhar junto, que dá tempo para conviver junto, né? Porque aí os meninos e as meninas assim nascem nessa vida nova diferente, né? E eu tenho medo de fazer temas como esse que seja um tema de cobrança. Espero que não esteja sendo assim, né? Como uma coisa de cobrança, né? Mas vale a pena a gente reforçar aquilo que eu tive o privilégio de viver durante meus 8 anos de vida de iniciação na Fazenda da Esperança, desde de 83 até 1990, né, eu tive o privilégio de ter essa graça de
esquecer de tudo e viver para Deus, pensando que o resto da minha vida ia ser com os meninos, né? E nada mais, só com eles, né? Fiquei cego, apaixonado e esqueci da vida, e em consequência disso, vários outros também, até o momento em que Deus me pediu uma outra vontade dele, né? Não era mais possível ficar trabalhando 8 horas, às vezes muito mais, com os meninos, convivendo, né? E a vontade de Deus, através do Frei, dos bispos, né? Dos responsáveis, me pediram que não era mais possível ficar com vocês direto, né? Porque foi pedido para a gente, então, acompanhar toda a obra, né? Então, alguns serão chamados, como é o nosso caso, para fazer essa tarefa. Um dia nós vamos ficar velho, um de vocês aqui nessa sala vai assumir isso, né? Alguns, mas todos, a maior parte dos membros de vida comum da família da Esperança, se não sentem esse chamado de conviver o máximo tempo possível, de trabalhar, precisamos questionar. Talvez você tenha o chamado de voluntário da Esperança, para ser um membro da diretoria, cuidar do GEV, entende? Mas aqueles que é a maioria aqui dessa sala, que tem o chamado de Deus para viver com os meninos e as meninas, é que nem eu vejo o Klaus e a Geniane cuidando dos seus 3 lá. É dedicação 24 horas, entendeu? Só está fora porque tem uma outra vontade de Deus, que é no caso do Klaus, que tem que trabalhar lá no Retorno à Vida. Mas muitas vezes até leva os filhos para dentro do trabalho, entendeu? Os meninos e as meninas, feliz a fazenda que tem o padrinho e a madrinha, ou o responsável, né, que lida com os meninos e as meninas, como eu vejo agora, né, vocês cuidando das crianças aqui, né? Não sai do colo, entendeu? Uma criança pequena, infeliz de uma criança pequena que não tem a sua mamãe, não é? Quase que 24 horas juntos. Todas as crianças que têm a graça de uma mãe e de um pai 24 horas juntos, elas nascem saudáveis, se educam e se criam de forma saudável. Então, nós vamos ter muito mais vocações. Os meninos e as meninas nas fazendas vão evadir menos. Os meninos e as meninas nas fazendas vão entender melhor o carisma da esperança, se tiverem a graça de terem, né, mães, que não são caso vocês, né, que não se furtam, entendeu? Não roubam o tempo que é direito deles, direito delas. E isso que está acontecendo, pode acontecer, não está acontecendo. Espero que não está acontecendo. Isso pode acontecer nas fazendas. Ou seja, os meninos e as meninas assistem de novo aquilo que eles assistiram, infelizmente, na sua infância com os pais, a ausência do pai e da mãe, né? E por isso, o que acontece? O que deve acontecer naturalmente. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Não vê sentido. Por quê? Porque como nós estamos ausentes, eu digo nós porque eu me sinto pecador nesse sentido também, entendeu? Se eu pudesse, quando eu fico sabendo de uma fazenda que o padrinho ou madrinha, um de vocês estão muito ausentes, chega a reclamação para nós, a primeira vontade que eu tenho é de largar tudo e ir para lá e ficar com os meninos. Mas não posso. Não posso. E a gente sofre as dores, entendeu? De ver que existem fazendas que estão sem pai e sem mãe, entendeu? A maior parte das fazendas tem pais, entendeu? Tem diretorias maravilhosas, né? Se a gente pensa, né, Ítalo, na diretoria lá de Iguape, né? Não, de Iguape, da sua primeira fazenda, entendeu? Você sofreu um monte na mão deles, né? Mas eles estão até hoje, e são pais do jeito que eles são, e estamos fiéis com eles até hoje, não vamos mudar, nem podemos mudar, eles são do jeito que são, né? Mas fiéis ao propósito de ver como pais, não podem ser mães, entendeu? E graças a Deus você fez a experiência de
de viver como mãe lá e ver os frutos que aconteceu lá. Né? Então, com relação ao trabalho, e puxo também para a questão da convivência, como um encontro como esse é um momento de reciclagem, é um momento de conversão, é um momento de a gente se rever, se perguntar, né? Como a Iraci falou aqui, você precisa se perguntar por que você não recebe tarefas. Se você não está recebendo tarefas, não lhe é dada responsabilidades, a primeira delas é cuidar dos meninos e das meninas, né? Essa tarefa primeira, ela não acontece pela tua ausência. Às vezes você está até presente, você nem sai fora da fazenda, mas você espiritualmente está ausente. Isso é grave, entendeu? Porque o coração está dividido. A gente sabe por quê. Tem uma paixão, aparece na internet lá uma ou um que encantou o teu coração, aí muita comunicação para lá, outra para cá, né? E às vezes, agora vocês que estão fazendo aí a experiência de namoro, né, que não podem viver junto, como por exemplo essa experiência agora que o Paulo e a Franciene estão fazendo. Por enquanto não há possibilidade dos dois se encontrarem, como estão encontrando o Ítalo e a Raquel, né? Agora estão se encontrando agora, depois a presidência, o conselho vai ver quando que vai ser. Por exemplo, o Júnior e a Rose. Não, desculpa. Que é isso? Ana Paula, né? Também não dá agora para se encontrar como vocês estão se encontrando. Mas foi uma decisão. Você podia ter decidido diferente. Por causa da promessa e tudo, tem consequências. Que significa esperar o momento oportuno, até que a Ana Paula possa se mudar para uma fazenda mais... Enfim, né? Mas, por exemplo, se vocês que estão fazendo essa experiência não tem claro tudo isso que nós estamos falando, Frei, a Iraci, eu aqui, tudo. Então, essa presença sua, que é de mãe, para os meninos, vai se fazer sentir. Eles vão sentir que a tua cabeça está na Ana Paula. Entendeu? Mas eu não estou vendo que está acontecendo isso. Né? A radicalidade sua faz ver que, às vezes... não dá nem tempo de mandar um e-mail, um SMS, uma mensagem lá pelo um torpedo, né? Como diz aqui, nem dá para trocar torpedo, né? Às vezes pode passar 2, 3 dias sem uma mensagem sequer, não sei, pode acontecer, né? Acontece, então, mas não vai cair o mundo, né? Você está feliz. Eu não vejo esses que estão fazendo essa experiência se escabelar ou ficar com cara triste e tudo, porque por isso aquele tempo de silêncio já foi uma prova para demonstrar a minha vocação, os meninos e as meninas, tudo, mas também é o casamento, e vai chegar um momento que nós vamos viver juntos, porque o matrimônio vai fazer vocês viverem juntos. E aí vai ter o momento de renunciar à convivência com os meninos e as meninas, por exemplo. À noite, quem é casado precisa pensar nisso, viu, gente? Porque isso é outra coisa da questão da convivência para quem tem a vocação ao casamento. Né? E nós estamos conversando sobre isso, certo? Na hora de tocar o tema do matrimônio, por favor, quem está se preparando para casar, saiba que vai ter que renunciar àquele momento que você gostaria de ficar na fazenda e não pode. Tem que cuidar das crianças. Eu vejo, por exemplo, vários dos nossos casais, né, que são responsáveis de fazenda. Às vezes, quanto sofrimento existe, porque gostaria de participar de uma comunhão de almas, ou participar de uma reunião, ou fazer uma viagem, não pode, porque teve uma outra vontade de Deus, como aconteceu comigo. Eu custei 1 ano para me acostumar com a ideia de que eu não podia viver com os meninos. Entenderam? Porque foi pedido uma outra vontade de Deus para mim. Para quem é casado, também vai ser pedido isso. Por isso, quem está na dúvida, me caso ou não caso? Entendeu? Você precisa pensar sério nisso, porque se você casa, esse momento de convivência com eles, com elas, como mãe deles, vai lhe ser tirado, porque tem que dar convivência com os filhos pequenos, né? Tanto ela quanto ele. Então, na questão do trabalho, voltando agora do tema do trabalho, existe esse aspecto, mas um outro aspecto ainda é a questão do uso do dinheiro. O uso do dinheiro. Todos vocês já estão pondo a mão no dinheiro, né?
Sim ou não? Não tô, porque como a maioria aqui é ex, então no tempo de fazenda nem cheiro de dinheiro tinha, né? Agora estão todo mundo botando a mão no dinheiro, né? Todo mundo botando. É dinheiro que vem na cesta, é dinheiro que vem nas vendas dos produtos, é dinheiro que você ganha do seu pai, da sua mãe, é dinheiro que alguém recebe do INSS, é dinheiro que alguém tem no banco, é dinheiro que a gente tem, tem gente que até tem cartão de crédito, é dinheiro. Bom, está todo mundo botando a mão no dinheiro, certo? Qual foi a experiência que nós fizemos no princípio? Coisa maravilhosa. Recomendo para todos. Para não sentir que é obrigado. É que eu, a Lúcia, a Iraci, né, o Sérgio, que trabalhava em São Paulo, o Ferdi, a gente ficou enlouquecido, a gente ficou cego, entendeu? E tudo aquilo que a gente tinha ganhado, que a gente ganhava, mas nem pestanejava, não via nem sombra de dúvida. E imediatamente a gente colocava na mão do Frei. Mas era imediato, a coisa era tão fascinante, era tão atraente, era tão assim que não existia o questionamento. Será que vai faltar? Nem vinha, era encantador. Alguns de vocês conhecem a experiência. Não só a gente colocava tudo em comum na fazenda, porque a fazenda estava se construindo, então o salário nosso ia para dentro, aquilo que a gente tinha na poupança ia para dentro, nossa herança ia para dentro, tudo, entendeu? Não se questionava. Que quando também surgia até um momento em que o Frei pedia para outra coisa que não era fazenda, também não se questionava. Uma hora, o Frei estava ainda na paróquia, um menino na paróquia tinha que fazer uma operação, e o Frei fez uma campanha na paróquia. O Ferdi e eu estávamos assistindo essa missa, nós tínhamos um dinheiro guardado para trocar o motor da Kombi que estava com o motor fundindo. Na hora que o Frei falou na missa, eu e o Ferdi, um olhamos para o outro assim, não perguntamos se, nós só nos olhamos para entender quando devia ser o momento. A gente chegou lá para o Frei, entregamos na mão do Frei, entendeu? E deixamos a Kombi lá sem o motor para arrumar. O que aconteceu? Que a gente recebeu o dinheiro do meu tio da Itália, que a gente ficou sabendo que a gente estava fazendo uma experiência com drogado, isso é bem no início, nos primeiros anos, né? E o dinheiro que ele mandou no envelope para minha mãe era exatamente o valor do motor da Kombi, né? Experiências como essas era constante. Aí a gente escuta uma notícia assim: fulano de tal recebe INSS e tem guardado na sua conta. Reserva. É uma reserva, Nelson. Reserva. Ou alguém, sei lá, recebe do seu pai, recebe de sua mãe e às vezes nem se questiona. Não vem o questionamento assim. Nem bem na cabeça, não vem ainda na cabeça, vou colocar em comum, não, tem uma reserva. O que isso revela? Revela alguém que ainda está vivendo na obra. Eu estou falando isso, mas se estiver acontecendo com alguém isso aqui, né, coloca no teu coração e guarde isso como um questionamento, um momento de conversão, né, Se você está vivendo assim, numa experiência de unidade, de amor, Jesus está presente, tudo, você não consegue mais considerar seu aquilo que você tem. É uma atitude natural, entendeu? Tudo é de todos, tudo que é meu é seu, entendeu? A gente coloca em comum, não guarda mais nada, não reserva mais nada, entendeu? Então, o fruto do nosso trabalho, daquilo que a gente ganha, seja a nível pessoal, como também a nível comunitário, é tudo colocado em comum. Não se consegue compreender alguém que é membro da família da esperança e que quer se tornar um membro da família da esperança, que tenha guardado dinheiro pessoal e não comunica, e não fala e não coloca em comum. É uma consequência lógica. Por isso que falar de obrigação de colocar em comum é errado. Não é obrigado, né?
quando um casal se encontra, se apaixona, a ansiedade, o desejo de querer se encontrar é tão grande, né, que não se questiona se vou gastar, se se vai ter chuva, se vai ter sol, se vai ter sacrifício. Não se questiona. O amor dentro do coração do homem e da mulher faz a gente ficar assim, cego até com relação à questão financeira. Então, se deveria questionar alguém que quer ser membro da família da esperança, que tenha guardado dinheiro pessoal. E na comunidade primitiva, na comunidade cristã primitiva, dos primeiros cristãos, não é? Foi assim, não é? Eles estavam apaixonados, ficaram cegos por causa desse homem que eles viram ressuscitado, não é? E a comunidade logo cresceu, e aqueles que começavam a participar da comunidade não consideravam seu aquilo que possuíam, tudo era em comum entre eles. E sabe que a gente percebe que quando a comunidade não está bem, né, em geral, ou algum membro da família da esperança não está bem, é sempre por duas coisas. Por duas coisas. Ou por causa da questão afetiva, ou por causa do dinheiro. Ou porque alguma coisa afetivamente não está resolvida, você não colocou totalmente em comum, não fez o passo de decidir, eu quero viver por Jesus no meio, e não por minha afetividade. A afetividade vai sempre existir, é um outro tema que nós vamos aprofundar depois. Né? Ou porque na questão financeira não se decidiu ainda. Né? E a gente vê isso em vocês. Entendeu? Quando a gente se encontra, não tem aquela alegria que brota de um coração que está livre, está feliz, entendeu? Está contente, porque foi isso que nós experimentamos até hoje, entendeu? Um de vocês hoje na mesa ainda comentou, é tão impressionante, a gente chega aqui, né? E quando encontra com vocês estão com um sorriso, dão um abraço, parece que vocês não têm problema, né? Então, mas vocês vão ficar a gente ficar triste, vão ver a gente ficar. Eu estou dando agora elementos para vocês um dia nos corrigir. O dia que vocês verem o Frei, eu, a Lúcia Iraci e a primeira geração, né, a triste, assim, depressiva, arrasada e tudo mais, né, lembre-se desse momento que eu falei aqui agora, entendeu? A gente está dividido com alguma coisa que a gente ficou apegado. Né? Algum apego tomou conta do meu coração, do nosso coração, né? Algum afeto tomou conta do coração. Às vezes a gente pensa que afeto é só uma pessoa, né? Mas eu posso ser apegado afetivamente à fazenda, à obra. E na hora que a gente ficar velho, o Frei sempre está dizendo, né? Nelson, vai preparando, daqui a pouco não vou poder mais viajar, nós vamos mais viajar. E tal. Então, e na hora quando a nossa velhice chegar e nós não poder mais visitar as fazendas, tudo, a gente está apegado a isso, então vocês vão ver a gente ficar triste. Então, o apego, tanto a pessoas, a ideias ou ao dinheiro, faz a gente ficar triste. Perde a nossa característica, que somos ser homens e mulheres de esperança. E não temos mais nada a dar para os meninos e para as meninas. Então se questionem com relação a essa questão do dinheiro, né? Como é que está com vocês, né? Como é que estão as decisões em relação à questão do uso do dinheiro. E o último ponto, que é a espiritualidade, que eu deixei por último, porque no fundo o Frei e a Iraci, né, já aprofundou bastante, né? Mas, a pedido deles, eu gostaria de reforçar alguns outros aspectos ligados à espiritualidade, não para os meninos e as meninas, para os membros da família da esperança, né? Que é a questão da coerência na vida da espiritualidade com relação aos meninos, com relação à diretoria, enfim, né? Não se entende também um membro da família da esperança que não tem uma sede de rezar, de participar dos sacramentos, né, da missa, da adoração, né? A gente recebe notícias de que irmãos nossos, irmãs nossas, faltam à missa com facilidade, assim,
às vezes não há possibilidade, realmente, por amor, e foi visto junto, não é? Não é que a missa tem que ser vista como uma regra, uma lei e tudo, mas como é o alimento que me faz amar mais, não é? Então, tanto a adoração, como a oração, como os sacramentos, né? No caso, né, a confissão, né, no caso a Eucaristia, enfim, esses sacramentos que são mais os que nos alimentam, né? Porque os outros acontecem uma vez só na vida, né? Que é o do matrimônio, que é o do sacerdócio, o da unção dos enfermos, né? E os outros dois, que, quer dizer, a crisma é uma vez, mas os outros dois, que é o batismo, né? A crisma. Mas esse especialmente da confissão e da missa, se eu esquecer algum, vocês me lembram, é o que me ajuda, né? E que me faz também que os meninos que observam mais o modo como eu vivo do que aquilo que eu falo, se sinta no desejo de seguir o seu exemplo, o meu exemplo, né? E que depois que saem da fazenda, né, eles, por verem que você era uma pessoa assim que tinha uma paixão por se alimentar. Então, eles não se acostumaram a ir na missa porque era uma regra na fazenda. Olha que bonito. Mas se acostumaram a ir na missa porque viram com quanta alegria você não queria perder, com quanto empenho né, gostaríamos de participar, ou com quanto esforço você fazia para deixar tudo do lado, para participar da adoração, enfim, né? É a maior herança, é o maior presente que você pode dar, eu posso dar para os meninos, para as meninas nesse sentido, né? E aí a gente vai preparando eles e elas, não só para descobrir a vocação, mas para também serem homens de oração fora da fazenda, porque quando eles saem, a exemplo de você e não da regra que você impôs na fazenda, eles sabem que vão continuar podendo se alimentar e sabem onde poder pegar esse alimento na fazenda, né? E aí, em consequência, eu falei de um elemento que é a missa e a confissão. Vocês assim são também, se têm consciência da importância da confissão, aqueles que vão favorecer isso para os meninos e as meninas, não deixar faltar. Eu vejo aqui o esforço que os padres aqui fazem para os meninos e as meninas da triagem, logo na primeira e segunda semana se confessarem, né? Não se consegue entender que um responsável de fazenda, ou um padrinho ou uma madrinha, não faça o esforço de conseguir a graça de um sacerdote na fazenda, né? Nem que tenha que insistir de telefonema, de pedir para os padres virem na fazenda para confessar os seus meninos e as suas meninas, né? E criar relacionamentos. Se os padres têm dificuldade de chegar na fazenda, vocês tentam criar esse relacionamento para que eles sejam conquistados, né? Por exemplo, agora, já avisando a todos vocês, né? O resultado de que a espiritualidade de vocês está boa, está a um nível alto, nós vamos ver agora no dia 8 de abril. O que vai acontecer dia 8 de abril aqui na Fazenda da Esperança? É o encontro dos sacerdotes que acompanham as Fazendas da Esperança. O encontro das religiosas, das irmãs que acompanham as Fazendas da Esperança. Ora, se nós tivermos aqui um grupo pequeno, né? Se nós temos 60 fazendas aqui, deveria no mínimo ter 60 padres, né? Ou religiosas que acompanham as fazendas. Então, se os padres não vierem aqui, alguma coisa está acontecendo de errado no relacionamento seu com os padres. Primeiro, se eles se encantam com a espiritualidade sua, porque você é encantado, é uma pessoa assim, que é apaixonado pela Eucaristia, pelo alimento da confissão. Se está claro isso na tua cabeça, no teu coração, os meninos vão ter. Mas não só, olha só. Os padres vão se beneficiar da espiritualidade da Fazenda da Esperança por conta da consciência que você tem, da insistência que você faz para eles virem na fazenda. E vocês sabem quantas conversões de sacerdotes acontecem dentro da fazenda só pelo fato de eles confessarem os meninos e as meninas. E quantos padres estão sendo conquistados
até para a vocação da fazenda, por causa de membros da família da Esperança. Eu vou contar um exemplo para vocês. Agora, na semana passada, o Frei e eu recebemos um telefonema de um sacerdote que foi conquistado pelos responsáveis da fazenda de Serra do Mel. Entendeu? Que há 5 anos atrás, ele ainda como seminarista, ele ficou assim fascinado, depois se tornou sacerdote, começou a acompanhar os meninos. Agora ele está em Brasília e ele está tentando convencer o bispo dele, entendeu, para deixar a arquidiocese militar, onde ele é encardinado, para ser um sacerdote da família da Esperança, por causa da consciência de um responsável que era até casado, né, esse responsável. Então, a questão da espiritualidade dos membros da família da Esperança deveria acontecer também nessa consciência dos sacramentos e do quanto vocês podem conquistar os sacerdotes, se vocês têm clareza disso, né?